Pessoal, estamos aqui novamente para bater aquele papo saudável sobre saúde para vocês, para que vocês tenham esse equilíbrio alimentar. Hoje estamos falando da diferença entre as tangerinas e o que elas chamam de tangerina pocã. Qual a diferença entre elas? Qual a qualidade de saúde que ela traz para a gente? Nós vamos conversar sobre isso agora, pessoal. As tangerinas e as pocãs são frutas cítricas amplamente consumidas, mas apesar das semelhanças externas, existem diferenças importantes entre elas, que são resultado de suas origens botânicas, composição química e características sensoriais. Exploraremos as diferenças de forma detalhada, abordando as bases científicas e citando dados relevantes. As frutas cítricas são amplamente conhecidas por sua variedade de sabores, aromas e nutrientes. Entre as mais populares estão as tangerinas e as pocãs, que são muitas vezes confundidas devido à sua semelhança visual e de sabor. Contudo, cada uma dessas frutas possui características distintas que variam desde a aparência externa até o valor nutricional e o seu uso culinário. Compreender essa diferença é essencial para consumidores, produtores e aqueles interessados em horticultura e nutrição. A tangerina pertence ao grupo de frutas cítricas e é um termo genérico usado para descrever várias variedades de fruta do gênero Citrus. Cientificamente, a tangerina é classificada como Citrus reticulata, um membro do grupo das mandarinas. Esse termo tangerina deriva da cidade de Tanger, no Marrocos, onde essas frutas foram exportadas para a Europa. O pocã, por outro lado, é uma variedade específica da tangerina, sendo conhecida cientificamente como Citrus reticulato blanco. É originário da Ásia e amplamente cultivado na China antes de ser introduzido em outras partes do mundo. Muitas vezes, o pocã é caracterizado como uma subespécie da tangerina, embora em alguns contextos ele seja tratado como uma espécie distinta, devido às características particulares. A tangerina tem uma casca relativamente fina, fácil de descascar e que separa facilmente dos gomos internos. Sua coloração pode variar do laranja ao avermelhado, dependendo da variedade. Em contraste, o pocã possui uma casca um pouco mais espessa e com uma textura mais rugosa. A cor do pocã tende a ser alaranjada e brilhante, com uma superfície geralmente menos uniforme do que a tangerina comum. As tangerinas variam amplamente em tamanho, mas geralmente são menores e mais achatadas que as laranjas. O pocã, em comparação, tende a ser um pouco maior e mais arredondado, mas ainda mantém uma forma ligeiramente achatada. Essa característica faz com que o pocã se destaque entre outras variedades de tangerina. No que diz respeito às sementes, as tangerinas podem variar com algumas variedades sendo praticamente sem sementes, enquanto outras têm uma quantidade moderada. Já a pocã geralmente contém poucas sementes, o que a torna uma escolha popular para o consumo fresco, pois proporciona uma experiência de degustação mais agradável. Ambas as frutas são conhecidas por seu sabor doce com leve acidez. No entanto, as tangerinas, dependendo da variedade, podem apresentar um equilíbrio diferente entre doçura e acidez. Algumas tangerinas podem ser mais ácidas, enquanto outras são notavelmente mais doces. Já o pocã, em comparação, tende a ser mais doce e menos ácido, o que torna mais palatável para aqueles que preferem frutas mais doces. O aroma da tangerina é geralmente fresco, vibrante e cítrico, o que as torna populares em óleos essenciais e perfumes. O pocã, por sua vez, possui um aroma igualmente agradável, mas com um toque mais suave e menos penetrante, o que diferencia ligeiramente da tangerina comum. Tanto as tangerinas quanto os pocãs são ricos em vitamina C, fibra e antioxidantes. Eles também contêm boas quantidades de vitamina A, potássio e folato. A tangerina, no entanto, pode ter uma leve vantagem em termos de concentração de vitamina C, dependendo da variedade. Já o pocã pode ser uma variedade específica, tende a ser consistentemente doce, o que sugere uma presença maior de açúcares naturais. Em termos de conteúdo calórico, ambas as frutas são relativamente baixas em calorias, tornando-as ideais para dietas saudáveis. No entanto, devido ao sabor mais doce do pocã, ela pode conter um pouco mais de açúcar natural em comparação com outras tangerinas. Essa diferença, embora pequena,
pode ser significativa para aqueles que monitoram de perto a ingestão de açúcar. As tangerinas são bastante adaptáveis a uma variedade de climas, mas preferem regiões subtropicais e tropicais. Elas são cultivadas amplamente em países como o Brasil e Estados Unidos, especialmente na Flórida e na Califórnia, Espanha e também no Marrocos. O pocã, sendo uma variedade originária da Ásia, também se adapta bem aos climas subtropicais, mas é particularmente popular em regiões com versões quentes e invernos amenos. As tangerinas, em geral, são relativamente resistentes a pragas e doenças, embora possam ser suscetíveis a certas condições, como a mancha preta cítrica. O pocã, por ser uma variedade cultivada especificamente, pode apresentar uma resistência maior a algumas doenças, mas também pode exigir cuidados específicos em termos de manejo agrícola. Ambas as frutas são populares para o consumo fresco devido à sua facilidade de descascar e o seu sabor agradável. A tangerina é amplamente consumida como lanche em saladas de frutas ou com parte de sobremesas. O pocã, devido à sua doçura e suculência, é igualmente apreciado como uma fruta fresca e também é utilizado em sucos e outras bebidas. Na indústria, tanto as tangerinas quanto os pocãs são utilizados na produção de sucos concentrados, óleos essenciais e aromatizantes. A diferença entre a preferência de mercado ou pocã por sua doçura é muitas vezes preferido na fabricação de sucos e produtos onde a doçura natural é um atributo desejável. A tangerina, o Citrus reticulata, é uma das espécies mais conhecidas dentro do grupo das frutas cítricas. Já a pocã ou poncã é uma variedade específica de tangerina pertencente à mesma espécie, mas com características distintas. A pocã é originária da China, onde é conhecida há centenas de anos, e é particularmente apreciada por seu sabor doce e casca fácil de descascar. Diferenças morfológicas. A casca da tangerina é geralmente mais fina e aderente, com uma superfície mais lisa, enquanto a pocã possui uma casca mais espessa, rugosa, que se solta facilmente da fruta. A pocã tende a ser mais em tamanho em comparação com a tangerina comum. Ambas possuem uma composição suculenta, mas a pocã é geralmente mais doce, com menos acidez. A composição química dessas frutas é um reflexo direto de suas diferenças genéticas e ambientais. A acidez das frutas cítricas é uma característica marcante e influencia diretamente o sabor. A tangerina geralmente contém níveis mais elevados de ácido cítrico em comparação com a pocã, que é mais doce devido ao seu alto teor de açúcares e menos acidez. A pocã tende a ser um conteúdo de açúcares, principalmente frutose e glicose, mais elevado do que a tangerina, o que contribui para a doçura superior. Esses compostos são responsáveis pelo aroma característico das frutas cítricas. A análise cromatográfica revela que a pocã possui um perfil volátil mais complexo e diversificado, contribuindo para o aroma mais doce e floral em comparação com a tangerina, que tem um aroma mais ácido e cítrico. A diferença de sabor e aroma entre a tangerina e a pocã influenciam diretamente nas aplicações da culinária e indústria de alimentos. A pocã, devido à sua doçura, é preferida para o consumo in natura e na produção de sucos doces, enquanto a tangerina é mais utilizada em preparações que requerem um toque cítrico mais acentuado. Um estudo publicado no Journal of Agricultural of Food Chemistry no ano 2021 comparou as propriedades físico-químicas de várias variedades de citros, incluindo a tangerina e a pocã. Os resultados mostraram que a pocã tinha um Brix, ou seja, medida de doçura significativamente mais alto, com a média de 13,5% em comparação com a tangerina, que tinha um Brix médio de 10,2%. Além disso, a análise do pH indicou que a tangerina tinha uma acidez média de pH 3,2, enquanto que a pocã acrescentou um pH 3,8, confirmando sua menor acidez. Embora a tangerina e a pocã compartilhem muitas características devido à sua origem comum dentro dos gêneros citros, elas apresentam diferenças notáveis em termos de morfologia, composição química e perfil de sabor. Embora as tangerinas e os pocãs compartilhem muitas características, suas diferenças são claras e notáveis quando examinadas de perto. Desde a aparência externa até o sabor, e valor nutricional e usos comerciais, cada uma dessas frutas oferece algo único. Enquanto as tangerinas são mais diversas em variedade, podem variar em sabor e tamanho, os pocãs são conhecidos por sua consistência em doçura e suculência, tornando uma escolha favorita para muitos dos consumidores. Então, pessoal, trazemos para vocês hoje uma diferença que muita gente confunde entre as tangerinas e as pocãs, e, na verdade, o que se encontra mais nos mercados e no dia a dia
são as pocães, né? Que são mais densas, com cascas mais grossas, mais suculentas e mais saborosas. Obrigado por você estar conosco aqui em mais um vídeo e agradeço pelo carinho e pela atenção. Nunca se esqueçam, deixem um like para a gente, compartilhem nossos vídeos com amigos e familiares, convidem mais pessoas para o canal. Aguardo vocês no novo vídeo. Um grande abraço a todos e lembre-se, fiquem com saúde, pessoal.